meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Olha só, o nosso conteúdo de hoje é fatores não vivos do ambiente, certo? O que seria fatores não vivos? O nome já diz, ó, não possui vida, certo? Eles não têm vida. Na semana passada, nós vimos os seres vivos e seus ambientes, seus habitats. Desculpa. Os seres vivos são aqueles que têm vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem, certo? No caso das plantas, dos animais, nós, os seres humanos, temos vida. Mas há aqueles seres, os fatores do ambiente, que estão ali também compondo o ambiente, que não possuem vida. Como, por exemplo, a água em uma paisagem, ela não possui vida. As rochas, as pedras, a luz do sol, o ar que nós respiramos, nada disso tem vida, certo? E é fácil de saber, porque eles não se reproduzem, eles não crescem. Você pode até fazer a experiência, pegar uma pedrinha, colocar lá naquele local durante algum tempo e colocar a plantinha. Você vai ver que a plantinha, se você der os devidos cuidados, né, que a gente sabe que todo ser vivo ele precisa de cuidado. Então, se você der os cuidados, eles vão se desenvolver. No caso da plantinha, ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai dar fruto se for frutífera, então ela vai se desenvolver. E depois, se você não tiver o cuidado, ela vai morrer. No caso da pedra, se você deixar ali, ela vai permanecer ali por um bom tempo do mesmo jeitinho, certo? Porque a pedra, ela não tem vida, ela não vai crescer, ela não vai se reproduzir e depois ela não vai morrer. Então ela continua do mesmo jeitinho. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Então olha só. No livro de vocês, abram aí o livro de vocês, na página 10. O livro de vocês, peguem na página 10. Temos aí, ó, fatores não vivos do ambiente, certo? Observe essa cena aí, ó. Estão vendo? Aí somos capazes de ver alguns seres vivos, alguns animais. Os animais a gente já viu que eles possuem vida, eles têm vida, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, certo? Temos a água é um fator que não tem vida. A luz do sol, observa aí o calor e a luz do sol, não é isso? As rochas também não possuem vida. Então, olha só, no livro de vocês ele diz, além dos seres vivos, há nos ambientes os fatores não vivos, como a água, o ar, as rochas, a luz e o calor do sol, aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Observe a imagem da floresta a seguir, olha essa imagem aí. Nela podemos ver a água, as rochas e a luz, e mesmo não enxergando, sabemos que o ar e o calor do sol também fazem parte desse ambiente, certo? Além dos fatores não vivos, é possível observar na imagem as plantas, nas margens do rio e sobre as rochas. Certamente também há nesse ambiente outros seres vivos que não podemos perceber na imagem. Como a gente sabe, né? Tem outros seres vivos como bactérias, vírus que estão por todo canto, mas que aí não aparecem. No caso aí também podem ter peixinhos nessa água que não estamos vendo, não é isso? E outros seres. Então, para sobreviver, os seres vivos precisam dos fatores não vivos e também de outros seres vivos. Então a gente já sabe disso, ó. A plantinha, para que ela possa se desenvolver, ela vai precisar de água, certo? Da luz do sol. A gente já sabe disso, não é isso? E esses são fatores não vivos. Então eu vou precisar estar regando a minha plantinha e vou precisar colocar ela no sol. Então são dois fatores não vivos de que a planta necessita. Assim como a gente também, né? Os seres vivos. Nós não vivemos sem alimento, não vivemos sem a luz do sol, sem o ar que respiramos. Então necessitamos de seres não vivos e de outros seres vivos também, como os nossos alimentos, muitos deles são advindos de seres vivos, como o peixe, a galinha que nós comemos, não é? E outros. Então olha só,
Aí na página de vocês, na página 11, observa aí, nós temos é vivo ou não vivo? Não é difícil perceber que um cachorro ou uma ave são seres vivos, não é mesmo? Às vezes ficamos em dúvida, será que um grão de feijão está vivo? Olha só a pergunta que ele fez. Será que um grão de feijão está vivo? E é isso que nós iremos perceber hoje através de um experimento, certo? Vejamos. Olha só, nós temos aqui alguns materiais de que iremos precisar, certo? Ele pede alguns grãos de feijão, ó, alguns grãos de feijão, temos aqui. Ele pede algodão, ele pede papel toalha, certo? Então vocês vão pegar, ó, todo esse material que ele está pedindo. 2 copos plásticos transparentes, não precisa ser necessariamente copo, certo? Tia, por exemplo, trouxe aqui 2 potinhos, ó, que não são tão transparentes assim, mas que dá pra ver, certo? Ó, eu consigo ver o que está dentro, então ainda serve. Tem também os potinhos de doce, aqueles potinhos de doce em tabletezinhos, certo? Em cubinhos, então vocês podem estar utilizando aquilo também. Caso não tenha nenhum desses, até uma garrafinha reciclável, vocês podem pegar também de detergente, pede para a mamãe cortar ali, aí você vai precisar do auxílio da mamãe, certo? Aqueles potes de detergente, pede para a mamãe cortar metade, garrafa PET transparente, você pode cortar ali um pedacinho também. Então você pode estar usando 2 pedacinhos deles. E olha só, vamos precisar ainda de água. Temos aqui a nossa água e um lápis, certo? Então, o que é que iremos fazer? Nós iremos descobrir com esse experimento se o grãozinho de feijão ele tem ou ele não tem vida. Então, a gente vai fazer de que forma? Iremos pegar o papel toalha, certo? Vou umedecer um pouquinho com a água, olha só, umedeci o papel toalha. Coloquei dentro do meu pote, certo? Vou fazer a mesma coisa com o outro, ó, umedecer, certo? Ó, ficou bem molezinho, bem molhadinho, úmido. Coloquei no meu pote. Agora, com o auxílio de um lápis, eu vou separar aqui, ó, pegar aqui, estão vendo o lápis? Pegar aqui, separar aqui para poder depositar o grãozinho de feijão aqui. Ó, vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Tirar um pouquinho o papel para que o grão possa entrar entre o pote e o papel, certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado e depois no outro pote. Então, olha só, fazer a mesma coisa do outro lado, com o lápis eu separo e boto. Agora, olha só, você vai pegar o algodão, vai umedecer também o algodão, certo? E vai colocar aqui dentro também. Qual a função do algodão, já que já temos o papel toalha? O algodão, ele será utilizado para você molhar diariamente, certo? Porque você umedecendo o algodão, automaticamente você vai estar umedecendo a folhinha de papel também, certo? Porque a folha de papel vai chupar a água do algodão, vai retirar a água do algodão. Então, ó, você molha mais um pouquinho o algodão e vocês irão deixar num cantinho aí da casa de vocês os 2 potezinhos. Detalhe, você vai ficar regando todos os dias apenas um potinho, um algodão de um potinho, o outro não, certo? Depois a gente vai ver o que acontece com o que foi regado diariamente e com o que não levou a água, certo? Todos os dias. Então, olha só, depois eu quero que vocês peguem aí o livro de vocês. Aí ele tem 3 perguntinhas aí, certo? Ainda na página 11.
Depois que fizermos o nosso experimento, iremos pegar o nosso caderno de casa. Aí vocês façam lá o cabeçalho, nome da escola, data, nome do aluno. Pulam a linha, atividade de ciências. Vocês vão colocar lá essas 3 perguntinhas aqui, ó. Após concluir suas observações, responda as questões a seguir. Ele pergunta, número 1, seria o primeiro quesito. Como você concluiu que há vida num grão de feijão? Então você vai observar os grãos de feijão. O que foi que mudou para você saber se há vida ou não? Segunda perguntinha, a água foi importante nessa atividade? Por quê? Você vai falar. E o terceiro, em casa, os grãos de feijão que serão usados para cozinhar devem ser mantidos em local seco. Por que é importante seguir essa recomendação? Então, depois da nossa observação, a gente vai poder dizer por que é importante deixar o da nossa cozinha lá, aquele que a mamãe vai fazer para o almoço, deixar ele sequinho. Porque se a gente molhar todos os dias, o que será que vai acontecer? Certo? Então, a gente vai saber dizer isso com propriedades depois da nossa experiência, certo? E ainda no livro de vocês, na página 12, ele diz: em um jardim, podemos observar a interação entre os seres vivos e os fatores não vivos, conforme mostra a imagem ao lado. Assinale a alternativa que apresenta um fator não vivo presente nessa imagem. Então, vocês têm a imagem e vocês vão marcar só aquilo que não é vivo, certo? Que não tem vida. Então, aí a gente tem rochas, que são algumas pedrinhas, a gente tem o homem, a gente tem a menina, certo? O que será que não tem vida aí? Marca. Segundo, observe a imagem do jardim, novamente, depois faça o que se pede. Desembaralhe as letras e descubra o nome de um animal que pode viver nele. Então, as letrinhas estão todas embaralhadas e você vai descobrir qual é o animal aí que pode viver nesse jardim. Terceiro, no aquário representado abaixo, há seres vivos e fatores não vivos. Observe. Então, a gente tem a água, a gente tem um peixe, a gente tem uma rocha aí dentro do aquário, que são pedras, e a gente tem planta. Você vai pintar de azul os seres vivos e de verde os não vivos. Depois você vai desenhar mais um ser vivo que pode viver aí dentro desse aquário, certo? Que ser vivo poderá viver dentro desse aquário? Então, marca aí, pinta aí e depois desenha. Olha só. Aí a gente tem no quarto quesito, a gente tem, leia o texto sobre o urso polar, depois faça o que se pede. Além de proteger o urso polar do frio, seu pelo branco serve de camuflagem na neve quando ele sai à caça de alimentos. Suas grandes patas são excelentes para andar na neve e servem como ótimas nadadeiras. Qual é o ambiente do urso polar? Nós vimos isso logo no início desse conteúdo, certo? Letra B. Grife no texto as características do urso polar que o permitem viver nesse ambiente. Então, você vai lá no texto e passa um tracinho embaixo. Quais são as características? O que foi que a gente falou do urso? Do olho dele, da pata dele, do pelo dele? Será que a gente falou de alguma parte dele? Então, dá lá uma olhadinha. Depois a gente tem aí, ó, vamos cantar. Quem já ouviu falar nessa musiquinha aí do peixe vivo? Alguém já ouviu essa música? Peixe vivo. Vamos lá. Ó. Como pode um peixe vivo viver fora de água fria? Como pode um peixe vivo viver fora de água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua? Olha só. Aí vocês têm no livro de vocês a letra dessa música que acabamos de escutar, certo? E vocês irão circular na letra da cantiga o nome do ser vivo. Quem é o ser vivo que está aí? Letra B. Grife o nome do ambiente desse ser vivo, onde ele vive. E letra C. Por que o peixe não pode viver fora da água?
certo? Então pensa aí um pouquinho, será que o peixe teria um pulmão para respirar o oxigênio fora da água? Então pensa um pouquinho, se houver a necessidade, dá uma pesquisada, certo? Isso foi falado na aula anterior, Tia falou sobre isso, mas se você ainda tem dúvida, dá uma pesquisada e na próxima aula a gente vai estar conferindo, tá certo assim? Então olha só, a nossa atividade de hoje, ela será da página 11 até a página 13, certo? Do nosso livro, 11 a 13. E não esqueçam da nossa experiência, certo? Com um potinho de feijão. Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.